Bom pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com mais um vídeo no canal. Agora vamos estudar um pouco o método da superposição. Já vimos em vídeos anteriores lei de Kirchhoff das tensões, usamos aí método das malhas, lei de Kirchhoff das correntes, usamos o método dos nós. Temos então o mesmo circuito dos dois vídeos anteriores, até porque, como a gente já conhece o resultado das correntes, né? A corrente 1, a corrente 2, a corrente 3, eu resolvi manter o mesmo circuito para que a gente utilize agora o método da superposição e verifique então que também por esse método podemos achar os valores das correntes I1, I2 e I3. Por isso, então, eu estou repetindo o circuito. Neste método, estudaremos a contribuição individual de cada fonte no circuito. Aqui nesse circuito nós temos V1 de 40 volts, V2 de 60 volts. Esse método, então, faz com que a gente estude individualmente a contribuição de cada fonte no restante do circuito. Se tiver aí 3 fontes, 3 contribuições. 4 fontes, 4 contribuições, né? Temos algumas coisas a falar antes, a convencionar antes. Primeiro, quando a gente for estudar, né, a contribuição da fonte 1, nós devemos isolar a fonte 2. E aí, se a fonte for de tensão, que é o caso da fonte 2 aqui, nós vamos substituir a fonte 2 por um fio, um curto-circuito, porque é uma fonte de tensão. Se for uma fonte de corrente, nós vamos então abrir o circuito e estudar o restante do circuito sem a fonte 2. Depois faremos isso com a fonte 1. No caso é fonte de tensão, nós vamos curto-circuitar a fonte. Se fosse uma fonte de corrente, a gente abriria. E aí, eu também coloco nesse momento como a gente pode fazer conversão entre fontes, fonte de tensão e fonte de corrente. Vemos aqui, nesse primeiro momento, essa fonte de tensão, aqui, ó, a fonte de tensão. Ela é composta por uma fonte, né, o VF aqui, e um resistor associado a ela, uma resistência interna associada a ela. E aqui nós temos a fonte de corrente desse outro lado. Como é que eu faço então para converter uma fonte na outra? A fonte de tensão, a gente tem o resistor em série. A fonte de corrente, a gente tem o resistor em paralelo. Basta então fazermos a lei de Kirchhoff normal aqui. Para acharmos o VF, a tensão da fonte da primeira fonte, a fonte de tensão, basta pegar o valor da corrente da IF e multiplicar pelo resistor. Para acharmos IF, basta pegarmos a tensão da fonte e dividir por R. Lembrando o seguinte, o polo positivo da fonte de tensão vai ser a seta da fonte de corrente. Então, se o positivo está para cima, a setinha é para cima. Se o positivo estiver para baixo, a setinha é para baixo. Ok? Isso é importante, porque se vocês aí se depararem com um circuito que tem a fonte de corrente, que é essa segunda fonte aqui, você pode convertê-la para a fonte de tensão e aí fazer o exercício normal aqui, como a gente está fazendo nesse exemplo. Primeira coisa que nós vamos fazer então é calcularmos a contribuição ou estudarmos a contribuição da primeira fonte, a fonte V1. Vamos lá então. Então vamos colocar aqui, ó, contribuição
da fonte V1, de 40 volts no caso. O que a gente vai fazer então nesse momento? Curto-circuitarmos a fonte V2, que é uma fonte de tensão, então a gente vai curto-circuitar ela. Então, rapidamente, vamos fazer aqui o circuito novamente, ó. Então, nós temos 40 volts. E aí, eu já posso aqui adiantar o seguinte. Nós vamos usar a associação de resistores para calcularmos a corrente total do circuito, né? Então, temos aqui 3 resistores, o quarto. E aí, no lugar da fonte V2, nós curto-circuitamos. Aqui é a V2 curto-circuitada, né? Temos aqui o nó A. Esse resistor R1, esse resistor R2, aqui a V1 mais, aqui o R3, R4 e o R5. Ok. No primeiro momento, nós podemos perceber aqui que a fonte V1 vai sair uma corrente total daqui, IT, da fonte. Encontra esse nó, desce uma corrente I3, como a gente fez isso nos exercícios anteriores, e nesse nó também sai daqui uma corrente que eu vou chamar de IA. Futuramente nós vamos mudar esse nome aí. Essa corrente circula no R5 também, encontra esse nó de novo, aí esse nó ela encontra o I3, né? O IA, que eu chamei de IA, o I3, e volta a ser a corrente da fonte IT. Ok? Então vamos lá, vamos calcular agora a contribuição aí dessa fonte. Então o que nós podemos perceber aqui? Deixa eu mudar de novo a cor. Olha só, esses dois resistores aqui, o R4 e o R5, eles estão em série e estão em paralelo com o R3. Então eu vou chamar assim, ó, RA vai ser o R4 mais o R5 em paralelo com o R3. Isso aqui vai nos dar o seguinte, ó, R4 mais R5, 110 ohms. Em paralelo com o R3 de 30. Então nós temos 110 vezes 30 dividido por 110 mais 30. Isso aqui vai nos dar o RA. Nesse caso, então, o RA é 23,57 ohms. Só recordando, quando nós temos resistores em paralelo, o resistor equivalente será sempre menor do que o menor valor do resistor em paralelo, dos resistores em paralelo. Nesse caso, era 110 em paralelo com 30, o resultado tem que ser menor que 30. Ok? Deixando essa dica aí. Depois que a gente fez esses dois em série, em paralelo com R3, encontramos apenas um resistor agora. E esse resistor, o RA, ele vai estar em série com o R1 e o R2. Então temos aqui o RT já, a resistência total vai ser R1 mais R2 mais RA. Todos ficarão em série agora. Então temos 10 mais 20 mais 23,57. Isso nos dá um valor de 53,57 ohms. É o resistor equivalente do circuito. Daí podemos achar IT. IT, a corrente total, vai ser a tensão V1 dividido por RT. Então temos 40 volts dividido
por 53,57 ohms. Isso nos dá aproximadamente 0,75 amperes. Achamos IT. IT aqui, ó, 0,75 amperes. Excelente. Com essa tensão, né, com essa corrente, perdão, a gente pode calcular a queda de tensão no resistor R1 e R2, porque circula a mesma corrente neles, né? Então temos aí, ó, 30, né, que é a soma de R1 e R2, 30 vezes 0,75. Então nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui a tensão do resistor. Nesse caso aqui vai ser R1 mais R2. Então nós temos 30 ohms vezes 0,75 ampere. Isso nos dá um VR de 22,5 volts. 22,5 volts. Nesse caso, então, a queda de tensão no ponto A, né, vai ser a tensão V1 menos a tensão VR. Temos, então, 40 menos 22,5 volts. Isso nos dá 17, um resultado de 17,5 volts. 17,5 vai ser a tensão em cima do resistor R3. Então podemos achar aqui IR3, que vai ser a tensão do ponto A dividido por R3. Isso nos dá 17,5 volts dividido por 30 ohms. O resultado será 17,5 dividido por 30, aproximadamente 0,59 amperes. Ora, se entra no nó A 0,75 e desce no I3 aqui, ó, 0,59, quanto vai restar no IA? Quanto será IA? IA vai ser 0,75 menos 0,59 amperes. Ok? Então, o IA, vou colocar aqui embaixo, ó, IA vai ser a tensão, ó, a corrente total menos a corrente no resistor 3. IA será igual a 0,16 amperes. Esse resultado é 0,75 menos 0,59. Ok? Então achamos IT 0,75 amperes da contribuição da fonte 1. I3 ou IR3 0,59, e aqui nós temos 0,16 amperes nessa corrente que passa por aqui. Essa é a contribuição da fonte V1. Vamos fazer agora a contribuição da fonte V2. Vamos lá para a fonte V2. Vamos refazer aqui o circuito para a gente não ficar perdido, né? Então o que é que nós temos agora? Vamos lá. No lugar da fonte 1, vamos curto-circuitar, né? V1 agora está curto-circuitada. Temos um resistor aqui, outro resistor aqui, aí desce o R3, aqui um resistor, aí vem a fonte V2.
Então aqui é R1, aqui o R2, aqui o R3, R4, R5 e aqui a V2, 60 volts. Vamos lá, o que é que nós temos de corrente aqui agora, né? A contribuição agora da fonte 2. Então nós temos aqui, ó, o mais e menos, então a corrente total sai aqui, IT, encontra, agora eu vou chamar esse nó B, né? Sobe o IR3 ou I3, como vocês queiram chamar, e aqui passa no resistor 2, eu vou chamar de IB, né? Essa IB passa no curto-circuito, passa no I1, aí encontra o I3, ó, volta a ser a corrente total e vem de volta para a fonte. Ok, isso? Então vamos agora estudarmos, né, a contribuição da fonte V2, 60 volts. Lembrando que a fonte V1 foi curto-circuitada porque é uma fonte de tensão. Se fosse uma fonte de corrente, o circuito seria aberto. Ok? Vamos fazer a mesma coisa, ó, que a gente fez no exercício anterior aqui, ó. Né? Calcularmos os valores de corrente e de tensão de cada um aí. Então vamos lá. O que é que nós temos agora aqui, ó? R2 em série com R1 e o resultado em paralelo com R3. Então vamos chamar, como é que a gente chamou no outro exercício? RA. Ó. Vamos chamar agora de RB. RB nós temos, ó, R1 em série com R2 em paralelo com R3. Isso nos dá o R1 10 mais 20 em paralelo com 30. Aí temos então 30 em paralelo com 30, resistores de mesmo valor em paralelo. Basta pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores que estão em paralelo com esse mesmo valor. Então 30 em paralelo com 30 nos dá um resistor de 15. Ok? Achamos o resistor de 15 aqui. E esse resistor de 15 agora está em série com R4 e R5. Então temos RT, temos R4 em série com R5, em série com RB. Então temos aí 50 mais 60 mais 15. Nos dá então 125 ohms. 125 ohms é o resistor equivalente quando a gente estuda a contribuição da fonte V2. Ótimo. Temos então agora IT vai ser V2 dividido por RT. Então temos 60 volts dividido por 125 ohms. Isso nos dá um valor de IT 0,48 amperes. Ótimo. 0,48 é então esse valor aqui, ó, 0,48 amperes. Atenção, a corrente que sai da fonte, né? Tá saindo aqui 0,48. Ela chega nesse nó B e vai distribuir IR3 e IB. Ok. Mas aí essa corrente ela passa pelo resistor R5 e R4. Então isso vai gerar uma queda de tensão. Vamos calcular então. Então temos aí VR, vamos chamar assim, né? Vai ser R4 mais R5 vezes a corrente total. Então temos aí 110 ohms
vezes 0,48 amperes. Isso nos dá 52,8 volts, né? 58,8. Então temos a tensão do ponto B, do nó B, vai ser a tensão 2 menos a tensão desse resistor em série aí que a gente fez. Então 60 menos 52,8 volts. Isso nos dá então um resultado de 7,2 volts. 7,2 volts é a tensão do ponto B, né? Então VB vai ser 60 menos 52,8 nos dá 7,2 volts. Então agora podemos calcular a corrente IR3. Então a corrente IR3 vai ser a tensão do ponto B dividido pelo R3. Opa, desculpa. Dividido pelo R3. Ok. 7,2 volts dividido por 30 ohms. Isso vai nos dar 0,24 amperes. Ora, se sobe aqui 0,24 amperes, né? A corrente é 0,48, então só pode sobrar para IB 0,24 também. Por quê? Porque o resistor R1 e R2 também é de 30 ohms. Então, como os resistores são iguais, né? Os valores são iguais, eles estão na mesma tensão, né? Então temos resistores em paralelo de mesmo valor, correntes iguais para cada um. Mesmo assim, se quisermos então calcular IB, né? IB vai ser I total menos IR3. Então IB, né? Corrente B, como eu estou chamando ali, 0,48 menos 0,24. IB 0,24 amperes. Então aqui tem 0,24 amperes. Encontra 0,24 aqui, volta a ser 0,48 amperes. Ok? Então achamos agora o sentido das correntes e achamos o valor de cada uma delas na contribuição da fonte 1 e da fonte 2. Vamos lá para o grande finale. Então o grande finale a gente tem o seguinte, ó. A contribuição da fonte 1 nos deu então um sentido de corrente no R1 horário, né? No R3 horário, no R4 horário, no R5 horário, no R2 horário. Essa cor aí roxa, né? Da contribuição da V1. A cor preta é a contribuição da V2. V2 nos deu também sentido horário no resistor R5, R2, R1, o R3. E então vemos o seguinte: as correntes que estão com o mesmo sentido em cada resistor, nós vamos somar cada uma delas. E a corrente que está em sentido oposto, e aqui a gente só encontra no R3 isso, né? A corrente que está no sentido oposto, nós vamos subtrair. Então vamos fazer individual isso daí, né? Em cada resistor desse. Lembrando que R1 e R2, nós podemos somá-los, né? Eles têm o mesmo sentido de corrente e estão em série. Então nós temos aí, ó, R1 e R2. Vamos ver cada um deles, ó. R1 mais R2. Então temos o primeiro caso aí, ó.
Nós temos então 30 ohms. E as duas correntes têm o mesmo sentido. As duas correntes de contribuição da V1 e da V2 têm o mesmo sentido, né? Então, no primeiro caso, na V1, a contribuição da V1. Então, vamos mudar a cor aqui, ó. Na contribuição da V1, a gente achou 0,75 amperes. E na contribuição da V2, nós achamos 0,24 amperes. E aí, o que é que temos que fazer agora? Somarmos as duas correntes, porque elas estão no mesmo sentido. 0,75 mais 0,24, 0,99 amperes. E isso nos dá aproximadamente I1, 1 ampere, como a gente achou nos exercícios anteriores, né, no circuito, no LKT e LKC, método das malhas e método dos nós. Nós achamos 1 ampere na I1. I1 é a corrente que circula na malha 1. Só colocar ela aqui, ó. Essa vai ser I1, né? Vamos lá. No resistor R3, vamos fazer o R3 agora. No resistor R3, como é que está a situação aí no resistor R3? Vamos ver. Nós temos no resistor R3 duas correntes, só que sentidos opostos, ó. A I1 está descendo. E aí, nesse caso, nós calculamos a I1 foi 0,59 amperes. A I1 não, perdão. A fonte 1, a contribuição da fonte 1. E a contribuição da fonte 2 está subindo e nós calculamos 0,24 amperes. Lembrando que esse aqui é o resistor R3. Ok? A contribuição da fonte 1 foi 0,59 descendo. A contribuição da fonte 2, 0,24 amperes subindo. Então agora nós vamos subtrair os valores, não somarmos, porque tem sentidos opostos à corrente. Então vai ser 0,59 menos 0,24. Isso vai nos dar uma I3, como nós calculamos em exercícios anteriores, 0,35 amperes. E podemos aqui aproximarmos para dar o mesmo valor como nos exercícios anteriores, né? Método da malha e método dos nós, 0,36 amperes, né? 0,36 amperes. Então nós temos aqui I3, 0,36. Resta-nos agora só a I2, né? A I2, vamos lá para a I2 então, que fica no outro lado, naquela malha 2. Podemos somar então o R4 e o R5. Isso nos dá um resistor de 110 ohms. Nesse resistor de 110 ohms, a corrente da contribuição da fonte 1 está no mesmo sentido da corrente da contribuição da fonte 2. Então, a contribuição da fonte 1 nos deu um valor de 0,16 amperes, e a contribuição da fonte 2 nos deu um valor de 0,48 amperes.
E aí, como as duas correntes estão no mesmo sentido, vamos somar 0,16 com 0,48. Nos dá então 0,64 amperes, e isso aqui é a corrente 2, 0,64 amperes, como nos exercícios anteriores. Então, gente, isso aí é o método, a gente estudou aí um método da superposição, achamos os mesmos valores da análise que fizemos das malhas, método das malhas com Kirchhoff, método dos nós com Kirchhoff. Achamos então I1 1 ampere, I3 0,36 ampere, e o I2, que eu não coloquei ele aqui, ó, mas ele vai estar agora aqui, ó, o I2 0,64 amperes, como nós encontramos nos exercícios anteriores. Fica então o critério de vocês escolher qual método utilizar. Método das malhas, método dos nós, método da superposição que vimos agora. Também podemos utilizar outros métodos, como o método Thevenin, mas isso fica para outra oportunidade. Espero então ter ajudado vocês. Se gostarem do vídeo, dá um like aí, né? Assistam, dê um like, faça seus comentários, e estou aqui sempre para contribuir com todo mundo. Obrigado, tudo de bom para todos.